Amém. Vamos aplaudir a Jesus que está presente aqui. Vamos aplaudi-lo. Pode assentar-se, pode assentar-se. Claro que eu começo o culto, entro na minha parte com uma dor muito grande do coração. Toda a família do Joaquim está aqui em peso nesta manhã, né? A maior parte deles estão aqui. E passaram por situação difícil desde o dia 23, lá antes do Natal, lutando e orando. E nós clamamos, você clamou. E Deus permitiu que fosse assim. Eu não digo que Deus quis assim, porque eu não vejo que Deus queira a morte nossa. Ele nunca quis, né? O projeto dele é vida. Mas ele é tão maravilhoso que transforma todas as coisas em bênçãos. E eu disse que uma mensagem foi pregada. Mas eu quero aproveitar disso também, fazer uma ligação, não era para isso, mas uma ligação. Porque é exatamente isso que eu estou pedindo a Deus, e nós estamos pedindo a Deus e clamando a Deus nesse ano por nossas vidas. Quando nós estamos falando de tudo pelo reino, que a gente entenda o quanto nós estamos tão enraizados nesse mundo, né? Todos nós. E situações como essa ajudam a gente a pensar o que a gente está fazendo com a vida e quanto essa vida realmente é frágil e ela é perigosa, inclusive. Se ela fosse só frágil, é mais que isso, mal que quando nós estamos enraizados e tentando viver a vida da perspectiva do mundo e não entendemos a perspectiva de Deus e do reino, então o que nós fazemos com a nossa vida, então nós acabamos jogando a nossa vida fora e perdendo todas as oportunidades e também perdendo a eternidade. Eu espero que você ande comigo nesse tempo, pensando em tudo pelo reino, avaliando mesmo, diante de uma situação tão difícil, como isso, na verdade, reforça que nós precisamos entender a vida do jeito de Deus, do ponto de vista de Deus. Por isso, você tem essa imagem aí, aqui não cortou não, né? Lá está cortando um pouquinho, mas a imagem dizendo sobre simplicidade de propósito, e o que você tem aí, nessa simplicidade de propósito, é 3 crianças, não deu para ver todas, mas tem 2 dentro de uma caixa, e elas estão brincando desta forma, que eu já vou dar um exemplo sobre isso. Mas eu queria explicar rapidamente essas 2 coisas aqui. Simplicidade de propósito. Propósito aqui é aquilo que eu busco alcançar, seu objetivo. O que eu quero para mim. Qual é o projeto que eu tenho, qual é a finalidade da minha vida. Isso é o propósito. A simplicidade está ligada à pureza de intenção, por isso simplicidade de propósito. Com que coração, com que desejo eu busco atingir esse propósito que eu tenho na minha vida, né? E eu vejo que maneira especial, não é o texto, mas é um texto que fala muito sobre isto, muito claramente sobre isto, e é uma expressão do salmista Davi. Era uma canção chamada de Canção dos Peregrinos, que diz assim, que é o Salmo 131, 1 e 2 pelo menos. E ele é só de 3 versículos, mas veja esses 2. Diz assim, olha, Senhor, não tem lá, tá? Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Ele diz, eu não me envolvo em coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. Meu coração está no lugar certo. Meu coração é simples, é descomplicado. O que ele precisa é pouco. E ele diz, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Ele diz, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como uma criança. Essa mensagem é para mostrar como o nosso coração e o nosso interior vai determinar e determina os nossos comprometimentos. Por isso que não adianta muito eu ficar falando com o que você está comprometido, não adianta falar muito sobre o que você está fazendo. A questão de Deus é que é por que você está fazendo, o que motiva você. Quais são suas intenções quando você faz essas coisas? Quais são suas buscas no seu coração, os seus desejos? Eu queria falar de um dos meus netos. Eu tenho 4 netos, por enquanto, eu acho, né? Por enquanto. Tinha uma guerreira lá dizendo que quer mais. Eu estou com ela. Isso mesmo, menina. Isso aí, vai em frente. Um dos meus filhos, um dos meus netinhos, Heitor, eu e minha mulher compramos um presente para esse netinho. E aí, você sabe, a gente já é avô, anda meio desatualizado de tudo. Então, a gente tem que tentar entender um pouco o que eles gostam e tal. A gente pergunta, achamos que a gente fez uma boa compra, gastamos um pouquinho e fomos lá levar para ele. É claro, a alegria sempre de entregar e ver ele brincar com aquilo. Mas ele abriu, nós ajudamos, porque a criança quer abrir e brincar. Pegou o brinquedo, olhou, brincou um pouco.
Mas para minha surpresa, e eu acho que vai ser a sua também, depois de algum tempo ele deixou o brinquedo de lado, e sabe o que ele estava fazendo? Como era uma caixa grande, ele estava brincando com a caixa. Nós estamos aprendendo sobre o reino de Deus, tudo pelo reino. Esse é o assunto da nossa igreja no Brasil. E nós estamos baseados naquilo que Jesus ensinou no capítulo 6, é isso que nós estamos vendo nesses dias, que fala, no versículo 33, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o que fica claro nesse ensino, que é preciso, por isso que eu pedi essa música, eu preciso de um milagre, porque eu preciso de um milagre de Jesus para me encontrar com Jesus, mas eu preciso de um milagre para andar do jeito certo com Jesus. E o milagre que eu estou pedindo nesse dia para a sua vida e para as nossas vidas, é que Ele restaure o primeiro amor na sua vida, que Ele toque de uma forma tal, que seja irresistível amar a Jesus quando você amou, naquele dia que se encontrou com Ele. O texto está falando de transformação profunda do coração, para que esse coração deseje, para que esse coração busque, para que esse coração se comprometa com aquilo que é melhor da vida. Porque você vai encontrar pessoas que olharam para a vida, gastaram as suas vidas e olharam para trás e dizem, estou frustrado com a vida. Olha o que eu fiz com a minha vida e agora eu acho que eu não posso conseguir mais nada, porque o tempo já passou e as oportunidades passaram. Isso que a Bíblia está dizendo, você que é jovem, preste atenção. Lembra do Senhor no dia da sua mocidade, está dizendo, presta atenção enquanto você tem vigor, tem vida, não deixa a vida ir rolando, para um dia você querer parar para pensar. E quando você for parar para pensar e avaliar, você vai ver que já foi tarde demais, e aí você não tem mais o que fazer com a sua vida. Por que é que nós precisamos deste milagre de Jesus, dessa intervenção de Jesus? Nosso coração é enganoso. Ao contrário do que você pensa e nós ouvimos hoje para ouvir o coração. Isso é a pior besteira que você pode fazer na sua vida. Você pode ouvir Deus no seu coração, mas se você ouvir o seu coração e não tiver certeza que ele é um coração purificado, você vai acabar se comprometendo com essa vida, porque tudo está preparado para você se comprometer e tudo será sempre atraente demais para a gente acabar sendo levado para esquecer dessa vida que Deus tem para cada um de nós, que é a vida eterna, a nova vida. Então, se você quer começar bem essa mensagem agora, isso era só a introdução ainda, tá bom? Mas eu tenho 35 minutos, agora eu tenho 29, vamos andar nisso, mas peça, Senhor, faça uma transformação profunda no meu coração. Fale isso para Deus agora. Faça uma transformação profunda no meu coração. Então, primeiramente, simplicidade de propósito é decidir pelo melhor investimento. Então, diga assim para o seu coração, mude o lugar do seu investimento. Diga para ele, mude o lugar do seu investimento. Fala, coração. Deixa-me falar sobre algumas coisas, alguns investimentos que eu sei sobre isso. Não entendo tudo sobre isso, não é minha área, mas eu conheço um pouco e também falei com quem entende. Alguns tipos de investimentos hoje, vamos pensar que você fosse fazer os melhores no mundo, e vamos falar do Brasil. Poupança, aquisição de imóveis. E só dizendo para você, esses dois são os mais conservadores que eles chamam, que existem tipos de investidores, né? Conservador, moderado e agressivo. Então, esses dois aqui são os mais conservadores, poupança e aquisição, que são os riscos de aquisição de imóveis, os menores riscos que você pode ter. Aí depois já vai indo do moderado para o agressivo. Fala de compra de dólares, compra de ações, investir hoje em criptomoeda, e também investimentos em negócios como franquias. São as coisas que as pessoas fazem investimentos em geral para terem os recursos que elas gostariam de ter, o retorno que elas gostariam. Mas deixa eu dizer algumas coisas. Vamos falar, já que Jesus vai dizer para a gente sobre a insegurança. Pense comigo. Por exemplo, se você tiver 500 mil para investir, né, eu vou falar dos números lá, né, em poupança, você vai ter que tomar um cuidado de segurança. Você teria que usar 2 bancos para investir. Porque se você investir em um só, o governo, por exemplo, garante até 250 mil se uma instituição que você investiu quebrar. Então, o que você vai ter que fazer? Investir nesse banco, mas naquele outro banco, em 2 poupanças, em 2 instituições diferentes, para que, se quebrarem, o governo tem garantia de 250 mil de volta aqui, e garantia lá. Mas você já percebeu, mesmo que seja
conservador ainda é perigoso, né? E aí a gente vai, então eu não vou entrar no assunto, porque nem essa é a questão, mas vamos falar de maneira bem rápida nisto. Vamos ser breve nisso. O que me chama a atenção é o seguinte: quanto mais retorno que você quiser do seu investimento, você precisa ser mais agressivo, significa que você precisa correr mais riscos. Você não acha que deveria ser diferente? Eu tenho muito dinheiro para investir, então se eu tenho muito dinheiro para investir, né, eu não tenho, estou me colocando assim, alguém que tenha muito dinheiro para investir, e se ele vai investir, ele teria que ter então uma coisa mais segura para ele não perder, mas é o contrário. Quanto mais ele quiser, quanto maior retorno, o seu investimento com maior retorno, maior rendimento, mais risco ele precisa correr, para que ele tenha. Você está entendendo o que Jesus está querendo dizer? E você sabe que nós tivemos uma época que teve muito isso, principalmente a gente ouviu isso na época da Lava Jato, né? Já quase já acabaram com ela, que pena, né? Espero que ela retorne. Mas o que aconteceu? Você via de pessoas que se quebraram assim, porque tiveram investimentos agressivos, e você ouve de pessoas que quebraram da noite para o dia, gente que subiu da noite para o dia, mas como era investimento de alto risco, ele perdeu tudo da noite para o dia. Então veja só o que Jesus está dizendo. Ele diz assim, vamos entender esse texto aqui, esse versículo, slide 3, vamos entender à luz disto que eu acabei de dizer para vocês. Jesus está dizendo assim, vamos falar juntos? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ele diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam, porque onde estiver o teu tesouro, onde está o teu tesouro, também ali estará o seu coração. Quando a gente pensa em tesouro, a gente está pensando na joia, nas coisas. Mas a palavra grega para tesouro aqui não está falando de coisas, está falando de lugar. Então está dizendo assim, onde estiver o lugar que você coloca os seus valores, você investe o seu tesouro e diz assim, ali, então vai estar o seu coração. Então no caso seria onde estiver o seu banco de investimento, ele diz. O seu lugar de investimento é lá. E é disso que ele está chamando a atenção então. Jesus estava revelando, mas ao mesmo tempo Jesus está revelando algo maravilhoso para a nossa vida futura. Porque ele diz assim, como as pessoas, grandes negociadores, fazem de tudo para investir e ter retorno, ele diz, eu quero te falar de um outro lugar, onde você pode investir a sua vida. E não é só dinheiro, é tudo que você faz com a vida, ele usa valores. Na verdade, dinheiro é o assunto mais falado na Bíblia, é o que mais mexe. Por isso que tem muitas igrejas muito grandes, arrancando um monte de dinheiro, porque todo mundo quer dinheiro. Então não importa se na loteria, não importa se num jogo, né, ou se num jogo da igreja. O que eu tenho que fazer para ter mais? Me fala aí que eu quero esse negócio para mim. Então dinheiro mexe com todo mundo. Então Jesus usa esse exemplo, porque é uma coisa que nós nos apegamos. Mas ele estava falando de propriedades que estavam no futuro, a terra Canaã, a terra prometida, tinha sido uma revelação para aquele povo de Israel, eles passaram a vida toda deles buscando isto, mas Jesus falou, agora eu tenho uma riqueza maior em uma outra terra, que ele está dizendo, uma outra Canaã para vocês. É isso que ele estava falando. Então, o seu esforço e dedicação, se você não quiser perder, ele diz, precisa ser orientado por esse novo reino, por essa nova Canaã. Porque exatamente isso é a vida, passageira, frágil, simplesmente vem e você pode fazer o que quiser, mas não tem. Por isso que a pergunta na semana passada, quem é que por ansioso pode aumentar um dia de vida? Qual o nível de estresse e de ansiedade que você poderia chegar para mudar uma coisa? Ele falou, você não pode. E é isso que Jesus quer ensinar sobre esse reino, reino eterno, reino dos céus. Ele diz, o reino de Deus. E ele está dizendo para nós assim, é possível, mas mais que possível, ele diz, é imprescindível você investir nessa casa de tesouro, nesse banco eterno com Deus. Então veja, Jesus está comparando em como o céu é seguro, em contraste com um mundo frágil e um mundo traiçoeiro, que é esse mundo. Porque você tem que correr muito risco se você quiser ter um retorno maior. Então você não precisa nem ir a fundo sobre isso aqui, já entendeu? Simplicidade de propósito aqui, então, é você alinhar a sua dedicação de vida,
É você alinhar a sua dedicação, o seu esforço, tudo que você faz, a orientação de Jesus. Jesus está chamando a atenção. Tudo pelo reino, e você quer viver a vida da melhor maneira possível, alinhe a sua vida ao projeto, ao plano que eu tenho para você. Deixe-me citar aqui uma história lendária de um dos comentários bíblicos. Está dizendo assim, de uma história lendária do apóstolo Tomé e dos reis das Índias, que era Gondoforo era o nome. Aí me fez lembrar, eu falei que nome complicado, me fez lembrar do Godofredo, né? Aquele verde, aquele bichinho verde lá, acho que da TV Cultura, né? Me fez, mas o nome desse rei era Gondoforo, e ele é citado pela série Cultura Bíblica, e a fonte da citação é Arte Sagrada e Lendária de Jamieson. Ele ilustra o objetivo desse texto aqui que eu li para vocês, dizendo assim: Tomé teria recebido, é o apóstolo Tomé, teria recebido grande tesouro em ouro para que com ele edificar para o rei um magnificente palácio que seria o maior, e que o palácio é maior que o palácio do imperador de Roma. Já era grande, ele dizia, eu quero um palácio maior, e que para ele então seria um motivo de grande orgulho. Então é isso que eu preciso, é isso que me vai fazer feliz, é isso que me vai fazer realizado, é isso é a busca da minha vida. Aí o rei partiu, diz que o rei partiu para um país distante. E esse apóstolo Tomé, ao invés de erigir o palácio, sabe o que ele pegou? Ele foi lá, distribuiu todo o tesouro, diz que entre os pobres e os enfermos. E quando o rei voltou, ele ficou muito indignado com o que Tomé fizera e lançou Tomé na prisão. Por esse tempo, diz que morreu o irmão do rei. E depois de 4 dias, esse irmão ressuscita repentinamente, e levantando-se, ele declarou que estivera no paraíso, estive no paraíso. Ele diz, onde os anjos lhe haviam mostrado, ele disse, um magnífico palácio, acerca do qual recebeu a seguinte explicação do anjo: este é o palácio que Tomé, o arquiteto, edificou para o teu irmão, o Gondoforo. Diz que ao ouvir isso, o rei, muito perturbado, foi à prisão, libertou Tomé, e Tomé retrucou: não sabes que os que querem possuir grandes riquezas nos céus pouco cuidam das coisas deste mundo? Quem quiser ter riquezas nos céus, e o seu edifício construído, e Jesus está dizendo que há, ele diz, a sua dedicação tem que mudar de endereço. O seu banco de depósito tem que ser em outro lugar e não nesse. Então ele diz, a história é lendária, mas a verdade por ele ilustrada, ela é uma verdade eterna, que é o que nos ensina. Então o rei, o que a gente entende aqui é que o rei não estava consciente desse outro lugar, de construir algo tão magnífico que valeria para a eternidade. Ele não estava consciente disso. Se ele ouviu, ele não se importava. Se falaram para ele, ele não deu atenção devida. Porque pelos seus padrões, pelos padrões do mundo, ter o maior palácio de todos, ser maior que Roma, essa era a grandeza que ele queria ter para a sua vida. Porém, quando ele descobriu que havia outro reino, e de uma maneira complicada, claro, seria muito imprudente, né, se ele não fizesse, e o que ele soube, o que o seu arquiteto fizera, que garantiu essa incomparável pós-vida para ele, então imediatamente ele consertou e tirou e soltou Tomé. Agora eu quero que você pense o seguinte: o arquiteto Jesus está dizendo, já tem moradas antes da fundação do mundo para vocês. O arquiteto de Jesus também está construindo coisas para nós, além do que já tem. Cada dia, com aquilo que você e eu fazemos, com tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, e eu queria dizer para você, isso não é metáfora, porque Jesus não fala assim. Lucas 12:33, você pode me acompanhar, diz o seguinte: vendam seus bens, Jesus dizendo mais uma vez, e deem aos necessitados. Com isso, diz assim, vocês ajuntarão tesouros no céu. Agora, quando ele fala de vender os bens, não está dizendo para você se tornar um pobre e depois pedinte. Preste atenção nisto. É o caso daquele homem muito rico que já tinha demais, e o único pensamento que ele tinha era derrubar os celeiros e construir mais. Para que você precisa mais? Para guardar? Então ele diz, o que eu te dei é para você ser abençoado e para você abençoar pessoas. Por isso ele diz, vendam os seus bens, ele diz,
deem aos necessitados, e diz, com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas nos céus não se desgastam, nem se desfazem, e o seu tesouro, então ele diz aí, realmente estará seguro, e nenhum ladrão roubará, e nenhuma traça o destruirá. Quando entendemos que somos somente mordomos, foi isso que eu ouvi do Flávio. Eu sou mordomo, eu não sou dono, eu queria ser. Nós queríamos fazer isso com a nossa família, com as nossas coisas, segurar, claro. E é isso que nós queremos, é claro. É duro, mas é tão duro a gente saber que a gente não é. Eu acho que essa é a pior coisa. Como é difícil. Então, mas Jesus quer nos ensinar a ter um relacionamento certo com todas as coisas. Se entendemos e somos mordomos, Deus confiou na minha mão por um tempo. Fiz o que eu podia fazer. E agora, Senhor, é com o Senhor. E um dia eu quero me encontrar contigo e receber o galardão que o Senhor tem. Então, o que Ele confiou nas nossas mãos não é para a gente. Por isso Jesus diz, eu vim para servir e não para ser servido. Com Deus ele diz assim, que Deus amou o que se entregou. Se alguém quer entender o que é a vida cristã, quando a gente entende assim, os que Deus nos der aqui nunca é para a gente mesmo. Tem a ver com as outras vidas que nós vamos tocar, para servirmos aos outros. E que quando nós fazemos tesouros, eles estão sendo ajuntados nos céus, quando nós estamos fazendo assim, tesouros estão sendo ajuntados nos céus, para esse edifício que está crescendo, que você não está vendo, mas está crescendo. Como dinheiro a gente não vê. Só se você entrar lá toda vez, mas você não viu, você deitou, o dinheiro aumentou. Você deitou a planta que você não fez nada, simplesmente regou, ela nasceu. É assim que Deus diz que são as coisas. Quando entendemos isso, nós vamos compreender realmente a nossa salvação e o projeto de Deus para as nossas vidas. Jesus disse assim, leia comigo, diz assim, o reino dos céus, vamos ler juntos? O reino dos céus é como um negociante de pérolas, em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Quem encontra Jesus, quem encontra o reino de Deus, faz isso, ele rende-se a tudo, ele vende tudo, abre mão de tudo por causa disto. Então, simplicidade de propósito nesse primeiro ponto, aqui é você decidir pelo que tem maior valor. Mesmo que aos olhos do mundo pareça somente uma caixa de papelão. Porque é assim que o mundo é, ele não valoriza o que tem valor, ele inverte. E precisamos aprender, é só papelão no momento. Você vai descobrir o que tem nos céus depois, né? Por trás de tudo isso. Segundo, simplicidade de propósito é ter os olhos iluminados por Deus. Então diga para o seu coração, coração, ilumine os seus olhos. Diga isso. As duas situações que Jesus citou, esse olhos aqui está no meio dos versículos de 19 a 24, Jesus está falando três coisas e no meio está isso aqui sobre os olhos. E quando ele está falando da visão dupla. Visão dupla lá em relação aos negócios e depois, mais à frente, nós vamos ver uma outra visão dupla. Mas aqui, eu estava tentando entender um pouco mais, você sabe sobre estrabismo. Então, ele complica a visão porque cada olho, eles não estão alinhados, cada olho está numa direção. E é por isso diz que é causado a visão dupla e distorcida daquilo que você está vendo. Só que tem uma coisa, você sabe da compensação do cérebro? Diz que se não for tratado, o cérebro vai fazer o seguinte, ele vai adaptar ou desligando um dos olhos, ou ignorando as informações que esse olho está mandando para que você consiga ter a visão. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Vamos ler juntos? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ele diz, portanto, olha só, caso a luz em ti há sejam trevas, eu tenho uma luz, eu acho que é luz, eu acho que eu estou vendo corretamente. Ele diz, mas pode ser que ela não seja luz, que elas sejam trevas. E se forem trevas, né?
grandes trevas. E diz, o negócio é complicado. Então veja só, se nós não enxergamos corretamente todo o nosso corpo, quando você não enxerga corretamente, todo o seu corpo está comprometido. É isso que sofre uma pessoa que é especial, que tem dificuldade nos seus olhos. Ele vai ter que ter outros sentidos para tentar conduzir o seu corpo. Todo ele está comprometido por causa da visão. A nossa percepção, quando eu falei do meu netinho, a nossa percepção da vida, ela precisa ser pura, ela precisa ser santa. Quando a nossa percepção é curada, por isso eu falei, Senhor Jesus faz um milagre na nossa percepção aqui. Por quê? Quando ela é curada, nós passamos a ver as coisas terrenas do jeito que elas realmente são e as coisas espirituais do jeito que elas são, do jeito que precisamos ver, com outros olhos. Aquilo que era importante demais é o que nós fazemos, é o brinquedo, é não sei o quê, e a criança queria a caixa. Quantas vezes meus netinhos lá convidaram para a gente colocar uma caixa grudada na outra, para eles fazerem um túnel. E vamos brincar desse túnel, depois vamos poder desenhar o que a gente quiser nesse túnel, né, nessa caixa. Jesus, o que a gente precisa? Por que a nossa vida é tão perdida assim? Quando iluminar os olhos significa você admitir, quando eu estou pedindo para Deus iluminar os meus olhos, eu estou dizendo que eu admito a distorção que eu tenho nos olhos e eu preciso ter percepção de Deus. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, você está fazendo jejum, e algumas pessoas estão dizendo para mim, pastor, eu estou admirado com uma coisa, porque tem coisa que eu achei que não era tão importante para mim, até eu deixar de fazer. Agora, todos os dias, como eu sei que por 21 dias eu não vou fazer aquilo, né? Vamos pensar, alguém que tirou um café, agora alguém que resolveu, sei lá, seja uma coisa, eu não vou entrar nas redes sociais, só trabalho, mas não redes sociais, e a pessoa começa a descobrir, eu estou viciado nesse troço. Quantas coisas, então por isso que a gente precisa dessa oração, a gente acha que, ele diz, se a sua luz for trevas, porque eu acho que está tudo bem, mas não está. Eu vou pedir que ao terminar esse jejum, você comece outro. Eu vou fazer, eu convido você a entrar comigo. Olha qual foi a oração de Paulo. Quando a gente entende que a nossa visão pode estar totalmente comprometida, nós corremos para Deus e pedimos iluminação. Veja o que Paulo disse. Oro, ele diz assim, para que o seu coração, pode falar comigo, oro para que o seu coração seja iluminado. Eu oro, isso é minha oração. Para crentes. Para que o seu coração seja iluminado. Porque se ele não for, você vai se ocupar com coisas e não vai ver o que Deus tem para você. Porque ele diz, iluminados para quê? Ele diz, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Eu disse para os pais, não é o fim. Por favor, coloque no seu coração. Por isso que eu vi eles despedindo, dizendo assim, até breve. Nós precisamos ser assim. Essa vida aqui, se a gente conseguir viver 70 anos bem, tem gente com 90, a gente, nossa, que saúde, amém, quero ser assim, não é? Que a gente fala, porque ela é assim. Ela é uma gotinha dentro de um oceano, a vida aqui. Mas a gente acha que só essa vida existe. Então que Jesus nos ajude a olhar para outra vida. E é somente os nossos olhos iluminados que isso pode acontecer. Ele está falando de olhos, de iluminar olhos do coração. Significa que o meu coração vê, o que o meu coração deseja, o que o meu coração busca, o que o meu coração valoriza. Ele está dizendo, ilumina, Senhor Jesus, para eu ter certeza que eu realmente estou buscando, alinhado à sua vontade e ao seu projeto. Então, ele está dizendo que a iluminação dos olhos vai fazer a gente olhar, ele diz, porque está falando de herança gloriosa, rica herança gloriosa. Eu estou aqui lutando com a vida para ter uma rica herança e oferecer segurança, e acho que isso é o melhor para a minha família e para a minha vida, e ele está falando assim, pode fazer essas coisas, mas não esqueça que todas essas coisas precisam estar submetidas ao Deus, seu Pai, e isso não pode comprometer a riqueza da glória que há de vir e que breve virá para a sua vida, que está pronto antes da fundação do mundo. Então a iluminação nos leva à compreensão disto, do que nos aguarda.
Foi a simplicidade do coração que fez o meu neto olhar e brincar. Você acha que ele sabe, você acha que ele ficou olhando, qual que eu vou brincar agora? Bom, essa caixa aqui não vale nada, joga. Não, eu quero brincar. Estou preocupado com dinheiro, estou preocupado, eu não queria me agradar, ele não estava nem sabia se isso tinha. Ele estava ali, eu quero viver a vida, simplicidade. O que está gostoso? Nossa, essa caixa aqui está na caixa grande, então tá. Ele entra e bota outros brinquedos, um monte para passar dentro daquela caixa, a caixa como um túnel, e ele morria de rir com o que os brinquedos faziam. Pronto, simplicidade. Com coisas que nós jogamos fora e que nós achamos que nós precisamos dar outras coisas. Por isso que o grande problema dos pais hoje é que os filhos não têm onde, eu sei de alguns, falam, nem vou fazer muita festa mais, porque tem brinquedo que a gente vai pôr, não tem nem onde colocar. Brinquedo que talvez eles nunca vão brincar. Se você brincar, se você perceber, a criança que tem muito brinquedo, ela brinca 2 minutos com esse, 3 naquele, 2 no outro, 1 no outro, e aí você vai ver assim, um deles abraçado, a minha tem um gatinho, a menorzinha delas, ela abraça aquele gatinho, ela veio aquele dia com o gatinho, ela dorme com o gatinho, ela anda com o gatinho, vai sujar, vai rasgar, vai ficar feio, e ela está com aquele gatinho. O que a gente precisa aprender? Que nos tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Nós não precisamos de muita coisa. A gente precisa de um coração simples. Nós precisamos de um coração puro. É isso que nós precisamos. Olhos puros conseguem transformar uma caixa num brinquedo super legal. Então, simplicidade aqui, encerrando esse ponto, simplicidade de propósito é alinharmos o nosso coração ao coração de Deus e a gente ver com clareza, sem distorções, esse mundo, conseguir comparar e ver o que nos espera e nos comprometermos com aquilo que nos espera. Amém? Amém, irmãos? Terceiro e último. Simplicidade de propósito é você se comprometer com o único Senhor da sua vida. Dentro do texto é isso que ele está dizendo, essas 3 coisas. Então fale para o seu coração, decida quem vai te governar. Diga isto. Coração, decida quem vai te governar. Quem vai ser o Senhor. Então veja, Jesus tratou da visão dupla primeiro, dizendo assim, há 2 lugares para guardar o tesouro. Você não pode ter visão dupla sobre isso. São 2 situações, mas você tem que decidir. E agora, ele está falando de uma outra visão dupla que é sobre 2 senhores. Veja o versículo 24 e o 24 somente. Diz assim, ninguém, vamos juntos lá? Slide 14, isso. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, vamos fazer de novo, porque foi ruim aqui. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas, mas na verdade a Deus e a esse mundo. Eu já falei sobre isso na semana passada, eu não vou entrar nesse assunto, porque vocês já ouviram, fazia parte do outro sermão. Mas eu só queria que vocês entendessem que quando Jesus está falando, como isso tudo está conectado. Então, Jesus fala dessa forma. Quando ele está dizendo lá, para nós buscarmos, que esse é o tema desse ano, o versículo é, buscarmos o reino de Deus e a justiça desse reino em primeiro lugar, ele diz assim, uma das coisas, o problema da sua vida vai ser o estrabismo do seu coração. Essa visão distorcida, essa visão perigosa de intenções do coração. Porque é de lá que brotam todas as coisas. Então tá bem, é legal buscar o reino, mas eu deixo de dizer o que você tem que fazer se você quiser realmente entregar-se completamente a esse reino. Buscar não é orar pedindo, Senhor, venha o teu reino. Buscar tem a ver com resolver o problema de, primeiro, onde será o lugar do meu investimento? Ter certeza que a luz que é em mim, aquilo que eu estou vendo realmente é o que eu vejo.
do ponto de vista de Deus, ter certeza que eu me comprometi com o Senhor certo. Porque se eu não fizer isso, ele diz, você pode ter uma boa teologia, você pode ter bons princípios, falar, mas o reino de Deus não estará, e a justiça desse reino não estarão em primeiro lugar na sua vida. Então você está com uma visão estrábica, um comportamento estrábico, vamos colocar assim, no reino de Deus e tentando agradar e não tem jeito. O problema para mim é que, se você não fizer uma correção, ele está dizendo, seus atos farão. Porque assim como o cérebro faz aquela correção de ou desligar ou ignorar, eu preciso dizer para você também que quando nós adotamos esse mundo como lugar de investir os nossos bens e o escolhemos que o mundo será o nosso Senhor, automaticamente a eternidade será desligada do nosso coração e o senhorio de Deus será rejeitado pelo nosso coração. Você entende o que está dizendo? Então não dá para continuar entre dois caminhos, dois pensamentos. Por isso a decisão que você precisa tomar é de entregar-se completamente a Deus, dizendo assim, eu preciso, nós temos ouvido isso, eu preciso de vida simples. Para que eu não me arrependa da vida. Vida descomplicada, irmãos, espero que o seu jejum seja para descomplicar a sua vida. Para ser como uma criança e alegrar-se com as caixas de papelão da vida. Não, eu preciso ter isso. O dia que eu tiver isso, eu ficarei feliz. Eu já tenho, mas agora eu preciso mais aquele outro. Não, eu preciso trocar o meu celular. Eu não tenho emprego direito, eu nem sei se vou, não recebo muito, mas eu vou parcelar em 15 vezes porque eu preciso. Aí terminou, eu falo, eu sou alguém que não tenho muito, mas é o seguinte, alguém quer ficar com esse celular aqui, eu comprei por 1.000, mas eu posso vender por 500, porque eu estou comprando outro agora de 3. Vai ter com a caixa de papelão. Vai juntar papelão, meu irmão. Precisamos de simplicidade de propósito. E simplicidade de propósito, que nesse ponto que eu termino eu quero somente a Ti, Senhor. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo que eu preciso. Amém? Então, só para vocês verem uma revisão aqui. Primeiro, que eu falei para vocês, simplicidade de propósito. Simplicidade de propósito, primeiramente, é você decidir pelo que é que tem mais valor na sua vida. Mesmo que aos olhos do mundo pareça ser somente, como eu disse, uma caixa de papelão, mas você vai decidir o que é que tem maior valor na sua vida. Segundo o que eu falei, simplicidade de propósito, é alinharmos o nosso coração ao coração de Deus e vermos com clareza, sem distorções, aquilo que nos espera. Alguém estava mostrando, tem um cartão diferente de um banco, que você precisa eles mandam aquele cartão, quem tem um certo valor, e vem junto uma lanterna de luz negra, e você acende e você vê o que está escrito, porque você não vê. Nós precisamos de uma visão especial de Deus para ver coisas que estão escondidas, que não vemos, por trás de todas essas coisas dessa vida. Mas nós precisamos também, para entender aquilo que está oculto em Deus, a visão de Deus, para abrir os nossos olhos, para vermos também o que nos espera, que é maravilhoso. Porque senão uma perda dessa não tem sentido mesmo. Não tem o que fazer. Acabou? Não acabou a vida. É uma mensagem, não é o fim, tudo continua, o meu reino é diferente. Olhe com os olhos do reino. Por último, o que eu falei, simplicidade de propósito eu quero somente a Ti, Senhor. O Senhor é tudo para mim, é tudo que eu preciso. Eu quero que você leia, fique em pé e nós vamos ler juntos esses versículos. Esses dois que eu coloquei no início. Mas olhe, leia com todo o seu coração. A gente encerra a mensagem com isso e eu quero orar com você. Diz assim, vamos falar juntos? Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma,
Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Assim a minha alma é como essa criança. Entende o que é simplicidade de propósito? Está claro para o seu coração? Agora não saia daqui, nossa, que mensagem legal, gostei muito, porque aí não vai fazer sentido. É o mesmo que entrar aí na frente do espelho e olhar, nossa, legal, e você já esquece. Assuma um compromisso com Deus, com essas verdades. Se você perdeu alguma coisa, não notou, vai lá, entra no YouTube, você vai ter de novo, você pode assistir. Está lá, reveja. E eu vou dizer para vocês, eu assisto, porque agora eu preguei para vocês. Estive aqui pedindo orientação de Deus, mas depois eu vou sentar para ouvir o que Deus pregou, e eu quero ouvir, e também, além do que eu já fui tocado, eu quero ser tocado por Deus, como você está sendo aí também. Eu estou, mas depois eu quero ser um ouvinte dessa palavra, e eu faço isso. Todas as vezes, em todas as pregações, não uma vez. Porque ela primeiro tem que entrar no meu coração e fazer uma diferença, mesmo quando eu preparei, claro, quando Deus estava buscando a Deus, mas depois também. Uma coisa eu me preparei, outra coisa é assim, e agora? Eu quero viver essa verdade, eu quero fazer isso, então me ajuda a viver como o Senhor deseja. Então, por favor, assuma esse compromisso, Senhor. O que Deus te pede neste tempo que você está na presença dEle? Que Ele fala ao seu coração. Por isso, diga, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um toque especial. Eu preciso da transformação. Eu preciso que o Senhor renove a minha vida. Eu preciso que o Senhor renove o primeiro amor no meu coração por Ti. Eu preciso que o Senhor resolva esse estrabismo do meu coração. Para que eu possa ver, iluminados pelo Teu Espírito, poder ver como o Senhor realmente vê as coisas. Feche os seus olhos. Mais uma vez, Pai, muito obrigado por estarmos na Tua presença. Primeiro porque nós oferecemos um louvor que foi resultado de uma semana de obediência, de busca. Nós cantamos na semana, nós oramos na semana, nós lemos a Tua palavra, nós meditamos na Sua palavra, nós testemunhamos do Senhor, nós fomos um culto, um sacrifício vivo em todos os lugares, e depois nos reunimos como irmãos para continuar esse culto, só que agora em congregação, e para fortalecemos e sermos fortalecidos, dissemos que o Senhor é tudo na nossa vida, mas também ouvimos a Sua palavra, nós oramos também, dividindo as nossas cargas, eu Te louvo por isso, mas agora nós ouvimos a Sua palavra e, por favor, Pai, não deixa que essa palavra saia daqui vazia, eu sei que ela não volta vazia, mas que encontre corações férteis, com solo fértil, com sede e fome de Ti, e eles possam experimentar então a vida abundante, a vida nova que o Senhor tem. Ajude-os, que o Senhor possa mudar a visão dos seus corações, iluminar as suas mentes e corações, para poder ver a rica e gloriosa esperança e bens espirituais que o Senhor tem reservado para cada um de nós, no nome de Jesus.